So let's stand up together, let's fight for our rights, and let's make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. Nos últimos anos, os dados do RASI têm vindo a revelar uma realidade inquietante, principalmente nos últimos dados do RASI, onde há um aumento dos crimes de natureza sexual, com particular incidência sobre menores. Mas há um dado que merece uma atenção especial, que é a crescente presença de agressores cada vez mais jovens. O que está a falhar antes do crime acontecer? Estamos perante desvios individuais ou sinais de algo mais profundo na forma como os jovens compreendem os limites, as relações e o consentimento? Para nos ajudar a refletir sobre estas questões, convidamos a doutora Cristina Soares, especialista em análise comportamental criminal da Polícia Judiciária. Olá, boa tarde, doutora Cristina Soares. Os dados mostram um aumento consistente deste tipo de crime. Do ponto de vista da investigação criminal, estamos apenas perante mais um caso ou perante uma mudança de natureza deste comportamento? Boa tarde, obrigada pelo convite. Bem, em relação à análise estatística aqui destas situações, temos que ter sempre aqui alguma cautela na interpretação de que o que é que corresponde a este aumento numérico, não é, dos dados do RASI, e realmente chamam-nos a atenção para nós podermos observar qual é a tendência da evolução de um fenómeno desta natureza. Nós assistimos a algo semelhante há uns anos atrás, há uma década atrás, principalmente em relação aos crimes de abuso sexual de crianças de contacto e especificamente no número, por exemplo, de crianças do sexo masculino que eram reportadas. E isto, olhando agora para trás, teve muito a ver com a percepção que as pessoas tinham, de facto, que a justiça podia ser e deveria ser a resposta para intervir nestes casos. Podemos estar aqui, de facto, perante essa perspectiva, dado que hoje em dia há uma forte componente de divulgação da comunidade e também da comunicação social e mesmo das áreas de especialidade no combate e no incentivo ao combate a este fenómeno. E, portanto, há divulgação, há pedido de ajuda do ponto de vista das vítimas, há o pedido de justiça do ponto de vista do sistema de justiça e, de facto, apresentar e da divulgação dos casos. Não é? Até mesmo a comunicação social que tem trazido. Exatamente, sim. Portanto, agora, de facto, mas eu como cientista que sou, não posso deixar de dizer que temos que fazer aqui um olhar de avaliação disto e, de facto, uma tendência há 10 anos será o ideal para nós fazermos aqui, de facto, uma avaliação para perceber qual é que é a progressão do fenómeno. E, de qualquer maneira, também perceber aqui um bocadinho que tipo de casos é que começaram a ser mais divulgados, em que as pessoas contactam a justiça e o apoio à vítima para pedir ajuda, não é? E perceber aqui um bocadinho, por exemplo, uma das coisas que nós observámos quando foi pós-pandemia foi o aumento dos crimes no contexto digital. E temos aqui este aspecto, não é? Os crimes de contexto digital que envolvem crianças ou imagens também de crianças. Também havia um isolamento social maior, claro. E de facto é uma área que ainda temos muito para trabalhar, não é? Esta coisa o direito parte sempre daquele princípio de quem comete um crime compreende o caráter ilícito da sua conduta. Mas no caso dos jovens, esta consciência ainda está em formação. Essa é outra questão. É assim, eu vou aqui para um assunto que me é particularmente interessante, importante, claro, que eu acho que é a questão da prevenção, e estamos a falar de crimes sexuais, não é? E da prevenção. E a prevenção passa muito por um modelo de educação sexual que eu acho que nós não temos. É uma área que eu estou a tentar trabalhar, uma forma mais específica do ponto de vista de investigação científica, que é, de facto, nós temos até agora trabalhado com os jovens sobre a sexualidade numa perspectiva das consequências negativas da sexualidade. No pós. Ora, o que é que os trabalhos feitos a nível europeu nos mostram, e portanto na Europa nós temos diferentes modelos de educação sexual, o que é que estes modelos nos mostram? Mostram-nos que, de facto, os países que investiram mais no modelo de educação sexual
baseado numa abordagem científica, hoje existe um modelo que é a sexualidade positiva, tem tem um tipo de resultado completamente diferente do nosso. E onde é que o resultado se nota mais? Na prevenção da violência sexual. E nós não estamos aqui a falar só do abuso sexual, estamos a falar das relações sexuais, não é das relações sexuais só, da sexualidade entre os jovens. O que é, por exemplo, o consentimento? Era isso que eu ia dizer. Não é? O consentimento é um aspecto que não é trabalhado e faz parte da sexualidade positiva. E é esse treino, essa aprendizagem, porque na nossa cultura não é muito fácil falar de sexualidade. Fala-se às vezes de sexo, mas não se fala de sexualidade. Embora segundo li ontem, vão aumentar 40%, tenho a impressão que os temas para serem debatidos na disciplina de cidadania, portanto vai haver um aumento exponencial de matéria para os alunos saberem mais do que Pois, essa é outra questão, é quem é que deve. Isso não discuto que não seja uma disciplina de cidadania, mas outra coisa que se tem mostrado muito relevante aqui é quem é que é o especialista que vai falar sobre isto. E o que os trabalhos, a eficácia da intervenção mostra é que deve ser feito por especialistas, não por o professor que dá a biologia, mas que também dá a disciplina de cidadania, não é? Pronto. De facto, nós vamos olhar para modelos educativos que têm muito mais sensibilidade à problemática da sexualidade violenta e dessas coisas todas, que de facto passaram a apostar em especialistas na escola. O que é um especialista? É uma pessoa que sabe falar sobre sexualidade positiva, sobre as relações amorosas, sobre o consentimento, sobre o prazer e também sobre os aspectos negativos quando não se cumpre isto. E, portanto, não basta aumentar o número de horas. É preciso saber qual é o modelo que vamos adotar, como é que nós quem deve fazer essas horas. E outra coisa muito importante é envolver a família nesta problemática. As famílias, de facto, elas próprias às vezes não sabem como gerir isto. E isto não é um problema só da escola, não é? É porque o sexo continua a ser tabu. Exatamente. E não é só o sexo, é a sexualidade. Sexualidade. Pois. E quem é que vai formar? Essa é uma questão que pode ser discutida, desde que as pessoas que vão falar sobre isto tenham preparação para o fazer. Pode ser um psicólogo da escola, pode ser o professor de biologia, desde que faça preparação para isso. Não pode ser uma coisa que está dentro de uma disciplina e a pessoa não está, de facto, habilitada, porque isto exige outro tipo de preparação. Existe discutir coisas sobre relações interpessoais, existe discutir o que é emoções, o que é violência, todas estas questões. E, portanto, no espaço escolar, também aqui haver sessões para pais. Isto é muito importante. E eu até temo que que nós já vamos um bocadinho mais tarde, porque já chegamos tarde, porque a violência também não é só praticada, como também é filmada e partilhada. Pois, mas tem a ver com a outra componente, que é a componente do uso do digital, não é? Isso é outra questão. Prolonga-se na sua exposição, não é? Isto tem muito a ver com o fenómeno da insensibilidade, a desensibilização à violência. Até mesmo o discurso óbvio, por exemplo. Sim, porque hoje em dia as pessoas estão essencialmente a ver séries e filmes e contextos de violência, não é? Portanto, a desensibilização à violência é comum que ocorra quando nós somos muito expostos. E a falta de empatia, lá está. Tudo isto tem a ver com o facto de nós precisarmos de voltar a investir na interação face a face. Não é? Porque nós estamos a substituir a interação face a face com o ecrã. Eu não sou contra os ecrãs, nem contra os computadores, nem contra a inteligência artificial. Eu acho é que nós não estamos precisamos de mais preparação para a utilizar. Por exemplo, nas escolas, de facto, os computadores e tudo isso são ferramentas, mas o que eu acho é que os jovens têm que passar também por uma fase de pensar sobre as coisas, discutir sobre as coisas e não ir buscar só a informação que está lá no repositório dos Googles e etc. É necessário ter um trabalho de espírito crítico, de análise e discussão. E eu acho que é isso que a escola deve dar também. Esse trabalho é esta construção da empatia
Se por acaso em casa Pois, não é feito. lá está, tem que ser feito por especialistas, não é? Tem que ser feito por pessoas que saibam fazer o levantamento. Passa muito por termos um modelo, o modelo da sexualidade positiva tem muitas áreas já divididas de trabalhar. Tem, por exemplo, uma das mais importantes para mim neste momento é do que é o consentimento, até porque nós, neste momento que também já estamos a discutir o crime de violação como crime público, passa muito por esta questão, o que é o consentimento. As crianças são inimputáveis em razão da idade, mas às vezes os agressores dizem, eu falei com ela e ela concordou, portanto, temos aqui um processo mental de discussão, isto tem a ver com consentimento, portanto, de facto, nós temos que prevenir e preparar as pessoas trabalhando estas conceptualizações. Depois, o que é sexualidade? O que é uma relação sexual saudável? O que é violência? O que é uma relação sexual que não é saudável para a pessoa? Discutir aqui várias temáticas. O que é o ciúme? Desde quando é que o ciúme passa a não ser positivo na relação entre as pessoas? O que é o meu espaço, o espaço do outro? Não é? Tudo isso são coisas que nós resolvemos dentro de nós, às vezes muito influenciado pela maneira como nós nos sentimos no momento, não é? E às vezes não há uma orientação externa. E há coisas que nós que devemos aprender, porque nós somos seres vivos que procuramos satisfazer as nossas necessidades, não é? E o que a sociedade nos dá são regras e normas, e essas regras e normas forem explicadas, é o que nós vimos, não é? A explicação de porque é que se faz assim e não de outra maneira é fundamental para a construção de um ser humano mais equilibrado e mais feliz. É o que eu acho. Sentes que o consentimento, por exemplo, a psicologia social explicou este excesso de patriarcado ao longo dos séculos. A mulher raramente dizia que não, e hoje é necessário fazer um volte face. Eu acho que eu não vou para tão longe, para questões tão complexas do ponto de vista dos valores culturais, não é? Porque é verdade que existe uma assimetria simbólica entre homens e mulheres na nossa cultura. Eu vou mais por... eu acho que as mudanças têm que ser trabalhadas de uma forma mais focada e pequenas. Se são muito grandes, é mais difícil. Eu acho é que nós devemos pensar qual é que é o modelo educativo do ponto de vista emocional que queremos dar às pessoas. Falaste há bocado da empatia. Isso é uma das ferramentas. A empatia, a capacidade de ouvir o outro, a capacidade de perceber o outro. Isso são coisas que, de facto, nós todos temos essas competências, mas não as temos da mesma maneira. E a escola e a família são fontes de aprendizagem dessa componente. Ora, se isso não fizer parte nem dos recursos da família, nem dos recursos da escola, eu vou andar ali um bocadinho, não é? Sim. Um bocadinho a tentar encontrar e vou encontrar o meu caminho por mim, não é? Claro. E às vezes não é da melhor forma, não é? Portanto, eu acho que se deve de facto transmitir e é aí que a gente ganha a tal igualdade de género também, não é? Não é só dizer as mulheres e os homens têm os mesmos direitos, as mesmas competências, isso para mim é... Felizmente eu tive esse modelo educativo, mas eu acho que isso se aprende, para se aprender, tem que se aprender com coisas básicas, que é o respeito pelo outro, o outro seja ele quem for, homem, mulher, negro, asiático, não é? Sim. Tem muito a ver com estas questões. E não se agregar, não é? Exatamente. Logo, a diferença entre grupos é um processo psicológico nosso. De pequenino, porque nós aprendemos a estabilizar o que é a psicologia social, trabalha um bocadinho estas questões do in-grupo e do out-grupo, não é? Nós tendemos a colocar fora aquilo que é diferente de nós. Ora, o processo de cooperação é um processo que não é tão natural em nós como o processo de individualização. Portanto, eu acho que isso passa também muito pelo modelo educativo. O modelo educativo de trabalho em equipa é uma coisa que tem que ser adquirida. É trabalhar mais a pluralidade Trabalhar assim, em vez da individualidade de cada um. é um bocadinho, a nossa cultura trabalha o indivíduo e bem até, só que nos esquecemos depois que há em que fases é que isto é importante. Isto é importante desde a pré-primária, primária, e o terceiro ciclo, porque são de facto fazem que nós começamos a ter que aprender a lidar com os outros, que até há modelos educativos que investem muito nisto, na empatia, exatamente.
Era aqui que muitas vezes investe-se depois só mais tarde. Ora, mais tarde a gente já fez Já todo o pode ser tarde. caminho. Pode. Eu investiria muito em alguns valores no pré e depois no primeiro ciclo. Que é importante, aí é que podem ser, as crianças aprendem muitas coisas facilmente. Eu, por exemplo, dou o meu exemplo em casa, a reciclagem que eu faço foi graças ao meu filho quando era pequenino. Ele obrigou-nos a comprar os caixotes do lixo e fazia bilhetinhos com erros e tudo, porque ele ainda escrevia mal, sobre a importância da reciclagem. Ora, nós aqui, isto é um exemplo que é uma coisa externa, mas entre as relações entre as pessoas, as crianças também têm essa capacidade. Agora, de facto, temos que explorar muito mais isso, não só os aspectos cognitivos. Nós valorizamos muito a aprendizagem cognitiva, que é importante, mas a parte da aprendizagem social e emocional, a resolução de problemas interpessoais é fundamental. Dentro da resolução de problemas interpessoais temos a sexualidade, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, como a alimentação, a respiração, Claro, claro. essas coisas todas. Eu vou avançar um pouco mais. Muitas vezes falamos da prevenção, mas também há uma dimensão assim um bocado mais sensível. O abuso sexual em si é muitas vezes silencioso e quase invisível. Que sinais é que tu recomendarias aos pais para estarem alerta? É assim, eu trabalho mais os perfis dos agressores, os perfis das vítimas. O que é que eu retiro das características das crianças? São geralmente crianças que são menos supervisionadas pela família, seja lá o que é que isso significa, não é? Não estou aqui a criticar as famílias, às vezes as famílias não têm grande condição, nem tempo, porque têm muitas horas de trabalho, etc, não é? Portanto, é arranjar aqui um sistema de suporte, mas acontece é que estes indivíduos muitas vezes aproveitam as crianças que são menos supervisionadas até do ponto de vista, ou são menos nutridas do ponto de vista emocional. Não é? Ou seja, na verdade, às vezes eu já avaliei casos em que as crianças verbalizam o seguinte: ele até me faz coisas que eu não gosto, mas depois leva-me ao cinema, foi comigo à Disneyland, ofereceu-lhe coisas que a família muitas vezes não tem condições. Uma troca de... É um bocadinho, sim. E em determinada fase de desenvolvimento, as crianças são um bocadinho mais instrumentais nesse aspecto. E porquê? Porque também ainda não têm uma capacidade de análise das consequências daquele comportamento e, na verdade, este é um problema central. As crianças até aos 8, 9, 10 anos não têm uma clara noção do que é sexualidade. E, portanto, não te sabendo se é um adulto, há aqui a questão da assimetria do poder, que explica muito este tipo de comportamento. Se é um adulto que diz que é para fazer, se é um adulto que de facto tem ali aquele... As relações de confiança que também se... Sim, mas é isso. O abuso sexual é uma relação que se estabelece entre a vítima e o agressor. Não é um único ato, é uma relação que vai às vezes progredindo, não é? Por exemplo, se for dentro da família, essa progressão é mais baseada na violência física e psicológica, mas se for fora da família é mais emocional, mais baseada na sedução da criança por coisas que ela gosta. Portanto, há essa diferença entre o intra e o extrafamiliar. E é complicado. Se a criança não tem, de facto, as crianças não têm, de facto, essa compreensão dos fenómenos sociais, não têm uma clara noção do que é o que deve ser o comportamento de um pai, de um tio, etc. Não está claro. No seu Os próprios vínculos também não Sim, estão... do próprio vínculo. É uma aprendizagem que nós fazemos ao longo do nosso crescimento, não é? Quando nós temos uma pessoa que de facto usa isso depois para manipular a criança. Os adolescentes muitas vezes já têm essa noção, mas também muitas vezes já o seu processo de abuso, por exemplo, se for dentro da família, pode até ter começado antes. Aliás, é onde há mais, não é? É onde há mais. E de facto, depois o que acontece é que o adolescente também não quer se libertar daquilo, mas também não quer sentir-se tão diferente das outras pessoas. Portanto, há aqui uma situação difícil. Claro. Então, dentro da família, há aqui uma coação psicológica e às vezes física. E uma instrumentalização também. E completa da vítima. Portanto, é complexo. E estamos a falar de indivíduos específicos com características muito específicas. Se voltarmos um bocadinho atrás ao que dizias da formação dada no pré-escolar, por exemplo, provavelmente temos umas crianças mais bem preparadas. Sim, sim.
E isso aí, poder trabalhar o que é o respeito pelo outro, o que é a empatia, a capacidade de ouvir, essas coisas todas, são coisas muito importantes de ensinar. Que aí começa tudo, não é começarmos logo a dizer, atenção, há adultos que são maus. Pois. Temos que fazer a história. Os adultos, as pessoas devem se relacionar assim, as crianças começam a perceber que é um relacionamento adequado, não é? Depois há coisas inadequadas. E é um bocadinho isto que disseste há bocado, que é o tabu do sexo e da sexualidade também, que nos deixa aqui um bocadinho também espaço para estes indivíduos se... Mas, por exemplo, como é que tu crias, como é que as pessoas criam empatia se estão, por exemplo, no caso de uma criança, se estão 10 horas à volta de um ecrã? Como é que é? Pois, tem Como é que que essa já falha? tenho que pensar que se calhar, se eu tenho um filho em casa, eu não posso promover 10 horas à volta do ecrã, não é? Nem para o filho, nem para mim. Essa é a responsabilidade de ser pai ou ser mãe. Eu sei que isto é difícil. Eu, que sou uma mãe mais antiga, eu debati-me muito fortemente com esse problema, até porque o meu filho hoje é engenheiro informático. Quando é que ele teve o primeiro telemóvel? Com que idade lembras? Eu teve o primeiro telemóvel muito tarde. Ele dizia, eu sou o único na minha sala que não tem telemóvel. Não, ele só teve telemóvel quando foi para o terceiro ciclo. Boa. Foi muito difícil. E controlar as horas E a integração dele no grupo, não é? não foi problemático, porque por acaso nós tínhamos lá na turma pais que pensavam igual. Pronto, pensavam igual. Claro. Mas para mim, tão simples quanto isto, como a professora dele fazia, é os Game Boys e as coisas todas ficam dentro de um saco fora da sala, ninguém usa. Pois. Por exemplo, Que é o que não está é? a optar. E é o que se está a optar e é o que tem que ser, porque as crianças, eu vou Mas tem dizer, piada porque eu tive cá o Ricardo Vieira há uns meses atrás e ele diz exatamente o oposto do que tu estás a dizer, que acha que os telemóveis devem ser livres e os alunos devem usar os telemóveis de forma consciente, claro. mas o que é consciente? Pois. O problema é que nós estamos a ver resultados. Eu estou a falar como professora agora, eu dou aulas na faculdade. Os meus alunos já são todos alunos das tecnologias. E o que é que nós estamos a observar? Muita dificuldade em discutir modelos, encontrar respostas, soluções, espírito crítico. Sem recorreram, se não podem recorrer. Não. As teses, por exemplo, a qualidade de defesa das teses de mestrado e doutoramento estão a começar a notar-se essa dificuldade de pensamento sobre as coisas. Portanto, eu acho que nós temos que fazer qualquer coisa. Como eu disse há bocado, eu não sou contra a utilização dos telemóveis e das proibições. Acho é que nós temos que ter espaços para continuar a treinar a interação pessoal. Porque senão vamos ter pessoas sem capacidade de interação do face a face e vamos resolver tudo pelo gadget. Não é? Portanto, E a mesma forma de expressão de sentimento, não é? E sentimento e mesmo de análise crítica das coisas. Não é? É difícil. Como é que nós controlamos a informação negativa que é passada nas redes sociais? Se não desenvolvemos a nossa própria ideia sobre as coisas. Se não tivermos a curiosidade. Eu pergunto isto, quer dizer, isto é um assunto em aberto. Eu trabalho com colegas, todos nós temos ideias diferentes sobre o assunto. O Ricardo pensa assim, eu compreendo, mas eu depois, por outro lado, como psicóloga, preocupa-me que aquilo esteja a substituir aqui algumas competências nossas. Como eu disse, eu sou a favor como instrumento de trabalho. Eu uso a inteligência artificial. E nas aulas eu sou a favor de que se use para certas coisas. Agora, nós temos que, de facto, criar espaços para as pessoas pensarem sobre as coisas e é muito difícil. Eu já dei exercícios para serem feitos em sala de aula na formação dos meus alunos adultos e eles metem aquilo tudo na inteligência artificial. O que é que aconteceu? Eu fiz orais depois para o trabalho e já foi. E aí é que se viu a diferença. É que a defesa é completamente diferente, não é? Pois é grande dificuldade, não tinha pensado assim. Porque isto, de facto, retira-nos tarefas importantes, poupa-nos tempo, dá-nos soluções rápidas de análise de informação, isso eu acho fantástico. Agora, no ponto de vista do processo formativo, nós temos que ter espaço para os nossos jovens e todos nós termos tempo para a análise crítica das coisas. Eu acho que temos que, lá está, como nós usamos o telemóvel, não é? Como uma ferramenta para ligar, para ver isto, consultar.
é assim que eu acho que deve ser usado e depois temos momentos em que estamos a fazer outras coisas. E era isso que eu gostava. E quando os jovens são confrontados intelectualmente e emocionalmente no face-to-face, Mais emocionalmente. É o que eu noto a dificuldade. não conseguem. Depois reflete, não é não conseguirem, ficam muito aquém às vezes. Estou a falar do ponto de vista do conhecimento científico, por exemplo. Ficam um bocadinho aquém daquilo que se exige, porque eu fiz um acordo com os meus, por exemplo, com os meus alunos de dissertação, que é: vamos discutir em que momento é que vamos usar a inteligência artificial. Porque ela faz falta. É boa para fazer equações de pesquisa, porque é que a gente estava a estar a perder tanto tempo a fazer isso, não é? Se ela produz, vamos depois testá-las. Está tudo bem. Uma sinopse, não é? Pronto. Agora, ler os artigos não pode ser a máquina, temos que ser nós, para depois decidirmos como é que vamos desenvolver o nosso projeto de investigação. E isto é difícil de E fazer. escolher o melhor artigo, não é? Exatamente. Muitas vezes estão colocados Pois, artigos mas isso tudo é um processo que hoje em dia nós parece que estamos ali em contracorrente. Bom, eu fiz a minha, e tu sabes, na biblioteca, não é? Pois, como eu. Fotocópias. Eu fiz as minhas. Fotocópias. Eu se tivesse inteligência artificial na altura tinha sido mais rápido, Sim, não é? bastante mais rápido. Mais rápido do ponto de vista da pesquisa, mas agora... Aquela análise estatística que se fazia, que é uma grande seca, Agora seja dita, hoje em dia... É isso que eu digo, que é uma ferramenta, mas para a gente decidir as coisas temos que dominar o tema, temos que dominar as coisas. E eu acho que é essa aprendizagem que nós temos de facto que fazer. Agora, eu concordo aqui com o seguinte: nós não podemos dizer, vamos parar com todos os gadgets, não. Temos é que realmente aprender a utilizá-los. E eu volto a dizer, eu preocupa muito o não se dar espaço à importância da relação interpessoal. Não é através de um ecrã. Porque é uma competência nossa biológica que vai transformar-se noutra coisa completamente diferente. Não sei se ela deixa de ser tão necessária, não é? Até biológica e quase teológica também, ou seja, não fomos feitos para estar sozinhos. Sim. Temos Mas quer dizer, as redes sociais acabam por substituir isso, não é? Quantas horas é que as pessoas passam a ver as coisas, não é? Pronto, é um pouco isto. E como é que a gente depois se relaciona com a natureza? São questões que se levantam. São modelos de vida. Isto tem consequências positivas e negativas, não é? Nós temos que ponderar aqui muito bem. Agora, eu acho que na formação de uma criança, esta questão da empatia, da relação, do consentimento, do entendimento do que é um comportamento ético, do bem e do mal, todas essas questões, são questões que são importantes de se ter e de se pensar e se discutir, não é? Claro. Pronto. E isso vai fazer com que nós, quando chegamos à idade adulta, tenhamos mais ferramentas para gerir coisas como a inteligência artificial. Não é usar a inteligência artificial para substituir... Pois é, que as pessoas estão com uma tendência para usar a inteligência artificial como se fosse uma verdade absoluta, não é? Pois, o problema é esse, e aquilo cria erros, até mesmo as versões pagas. Claro. Não é? Já estamos no fim. Eu queria, aqui, para fechar, há uma tendência para centrar a resposta, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, no agravamento das penas. Se o problema começa antes do crime, onde é que deve começar a resposta? Já respondeste. Um bocadinho na prevenção. Sim. Pronto. E aqui a questão dos jovens. Realmente nós temos depois na adolescência um dos fatores de risco da agressão sexual, como é para a violência, é a precocidade com que estes comportamentos começam, não é? E nós, na verdade, depois começamos a observar que temos alguns jovens adolescentes, não é? Que têm alguma precocidade nestes comportamentos. E muitas vezes o que é a intervenção, isto já é a prevenção secundária, não é? A intervenção que é feita devia também ser muito focada, ainda há a hipótese aqui de trabalharmos um bocado as crenças, as distorções cognitivas, o que é o relacionamento com o outro. E de uma forma muito imediata, ou seja, aconteceu, haver um programa definido para essas questões, não só focado na questão da violência sexual, mas focado na violência e na relação com os outros. E eu acho que isso é muito importante, mas existem programas orientados para jovens já com já algum antecedente, não é? E isso é muito importante. Daqui ainda se consegue, de facto, o que nós observamos é quando chegam à idade adulta, cerca de 5% dos jovens permanecem nos comportamentos antissociais. Ainda é muito.
Mas há aqui um grupo deles que ainda é possível nós, de facto, os encaixarmos no pró-social. Ok. Havia de haver aqui, de facto, uma medida intermédia focada para este tipo de grupos. Bem, então, o Instituto para a Criança trabalha na Eu sei, prevenção eu sei. e vocês também. Eu queria terminar aqui com 2 perguntas diretas. Já falámos um pouco, que sinais é que devem os pais e professores estar atentos e que mensagem considera essencial transmitir hoje aos jovens? Aos jovens? Sim. A mensagem que eu dou aos jovens é que, de facto, procurem mais tempo em atividades que permitam tirar mais partido da relação com as outras pessoas. Ver uma série e estar a jogar, etc. é bom, porque não é? Mas, de facto, e olharem mais e terem mais atenção para as questões da violência. A violência é uma coisa destrutiva, é uma coisa que não tem retorno, muitas vezes as consequências não têm retorno. Um jovem que passa por uma experiência de bullying, que é filmado, isto tem associado uma experiência adversa na sua vida, e isso é uma grande responsabilidade de quem está envolvido como observador ou como perpetrador. E, portanto, eu deixo esta mensagem, é que, de facto, tenham maior cuidado uns com os outros, mais amor uns pelos outros, não é? No sentido de se protegerem e autoprotegerem nesse sentido. Porque, de facto, a relação entre nós todos é das melhores coisas que nós podemos ter. É um aspecto que eu gostava de deixar. Obrigado, Cristina. Foi um prazer. Nada. Obrigado também pelo convite. Até à próxima. Até à próxima.